o HIV ele é um vírus, existe uma diferença e as pessoas confundem muito entre o indivíduo ser portador do vírus, portanto ser soro positivo e desenvolver AIDS. O indivíduo pode não desenvolver AIDS nunca. Salve, salve rapaziada, eu sou o Gueli, professor de Biologia, e hoje nós vamos bater um papo super interessante aqui no nosso quadro Ciência do Cotidiano. Primeiro assim, eu acho que vale a pena a gente contextualizar historicamente os primeiros casos relatados da AIDS, né, que é uma doença, né? Em português seria SIDA a sigla, né, de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É uma condição no qual o sistema imune fica comprometido. No caso, o indivíduo ele apresenta-se com uma condição de imunodepressão. O sistema imune ele perde a capacidade de combater efetivamente as infecções e isso abre espaço para que organismos oportunistas, como outros vírus, como protozoários, como bactérias, como fungos e até mesmo células cancerosas, possam encontrar a oportunidade de se desenvolver no nosso organismo. Então é bom que fique claro que a AIDS é uma doença e seria a última etapa do ciclo de infecção pelo vírus HIV. Então, quando você se infecta com o vírus HIV, você é dito soro positivo, mas ela apresenta um ciclo longo de latência no nosso organismo. Então, entre o período de infecção e o desenvolvimento efetivo da AIDS, a gente pensa entre 8 e 10 anos do início da infecção para o desenvolvimento da doença. Então, isso é uma das características que fazem com que o indivíduo ele contenha o vírus no sangue, ele consegue disseminar esse vírus, imagina, por 8 ou 10 anos para muitas pessoas, até desenvolver o quadro de AIDS e, lamentavelmente, acabar morrendo não pela AIDS, mas por doenças oportunistas. E quando que essa doença terrível, né, é de fato a pandemia mais longeva da história, né? Os primeiros casos, eles foram relatados em 1981, então nós estamos falando de 42 anos atrás, né? E ainda não temos uma receita, né, de cura, e talvez esses pacientes agora que vêm apresentando, ou essa nova metodologia, né, que tem essa proposta fantástica de potencial cura, abre uma janela de esperança muito interessante para muitas pessoas. Os primeiros casos são relatados em 1981, pacientes aparecendo no hospital com pneumonia, muitos jovens, e aí detectamos que os indivíduos estavam imunossuprimidos, né? Imunodeprimidos, melhor dizendo. E em 1983, um cientista francês, o Luc Montagnier, ele identifica o agente etiológico, ou seja, o causador dessa síndrome da imunodeficiência, e dá o nome para ele de vírus HIV. Para você ter dimensão, né? Entre os primeiros casos e a gente ter a possibilidade de ter o primeiro medicamento de primeira geração, foram 6 anos. Só em 1987 que a gente começou a usar pela primeira vez o AZT, que é um medicamento de primeira geração, azidobutina, que era um medicamento primordialmente que usávamos para o tratamento de câncer, né? Mas ele se mostrou bastante efetivo e ainda hoje ele é utilizado e faz parte daquele coquetel, né, que tem uma combinação mais moderna, obviamente, de outros fármacos. Então, existe uma diferença e as pessoas confundem muito entre o indivíduo ser portador do vírus, portanto, ser soro positivo e desenvolver AIDS. Com o tratamento, com os antivirais, né, que compõem esse coquetel, o indivíduo pode não desenvolver AIDS nunca, né? Tem casos de pessoas com mais de 30 anos portadoras do vírus e não desenvolveu a doença. Esse que é o grande X da questão, né? É possível controlar a multiplicação do vírus, né? De modo que os medicamentos são tão eficientes hoje que o indivíduo ele faz testes periódicos e muitas vezes a concentração de vírus é tão baixa que é indetectável pelos exames. E isso às vezes é um problema porque as pessoas, às vezes mal informadas, acreditam que, então eu tô curado, fiz o teste, deu negativo, param de tomar o coquetel. E aí, ao parar de tomar medicação, o vírus volta a se multiplicar rapidamente, destrói os glóbulos brancos, um tipo específico de glóbulos brancos, né? E a partir daí o indivíduo rapidamente desenvolve a AIDS e todos os sintomas das doenças oportunistas e, lamentavelmente, muitas vezes acabam morrendo. O paciente chamado Timothy Brown, né?
O trabalho foi publicado em 2015, mas ele foi considerado livre do vírus em 2007, conhecido como paciente de Berlim. Isso realmente abriu uma janela de esperança e hoje, em 2023, um quinto caso relatado de cura, né, efetiva do HIV. E como que isso é possível, né? Ou como que isso foi possível? Para isso vale a pena a gente ter uma dimensão um pouquinho mais detalhada do processo da infecção e o que torna o vírus incurável, para a gente poder entender melhor como que esses pacientes puderam ser efetivamente curados e se esse processo será possível exatamente ser replicado em larga escala e tal. O HIV ele é um vírus e como todo vírus, para infectar a célula, ele precisa se conectar a partir de, normalmente são proteínas, que ele apresenta ou no seu envelope ou se projetando do seu capsídeo, que é uma cápsula de proteína que eles apresentam. E essas projeções de proteínas ou glicoproteínas a gente chama de espículas. E elas permitem que o vírus consiga se conectar a um receptor celular específico e a partir daí ele, por um processo chamado de endocitose mediada por receptor, a célula sofre, a membrana plasmática, né, ela sofre uma invaginação, um processo chamado pinocitose, e a partir daí o vírus consegue entrar, invadir o citoplasma da célula, e aí uma vez que ele invadiu o citoplasma da célula, ele consegue usar o aparato molecular da célula para poder se reproduzir. E é por isso que os vírus são ditos como parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não têm o aparato molecular capaz de viabilizar sua reprodução por si mesmo. Eles obrigatoriamente precisam desse aparato molecular da célula hospedeira. E o HIV, como um vírus padrão, ele também apresenta essas mesmas características. Só que ele tem uma característica peculiar, o HIV. Ele é um vírus de RNA e até aí tudo bem, muitos outros vírus são de RNA. SARS-CoV-2 da pandemia de coronavírus é um vírus de RNA. O influenza da gripe é um RNA vírus, até aí sem novidade. Mas ele é classificado não só como RNA, mas como um RNA retrovírus. O que isso significa? Ele carrega consigo uma enzima chamada transcriptase reversa. Mas uma vez que ele invade a célula, ele por conta da transcriptase reversa, ele consegue reverter um processo chamado transcrição. O que é a transcrição? Por padrão DNA, ele consegue usar uma das suas cadeias, no caso a 3' 5' como gabarito para produzir uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, por sua vez, é traduzido em uma proteína. O vírus HIV ele já é um vírus de RNA. E ele poderia muito bem, como muitos outros vírus de RNA, ser traduzido diretamente no citoplasma, por meio dos ribossomos presentes no citoplasma, nas proteínas virais, né? Replicar o seu material genético e ser montado e depois liberado da célula. Mas ele faz um processo diferente. Por conta da transcriptase reversa, ele é capaz de reverter o processo de transcrição. Ou seja, a partir do RNA viral, ele consegue produzir uma molécula de DNA dupla fita. Aí você me pergunta, pô, Gary, mas qual que é a vantagem desse vírus de RNA ele voltar a produzir uma molécula de DNA e inclusive precisar para isso carregar uma enzima própria? E aí está a grande sacada do vírus, que para nós é um problemão. Uma vez que ele consegue produzir uma molécula de DNA dupla fita a partir do RNA viral, ele carrega consigo uma outra enzima chamada integrase. Ela vai ser capaz de pegar esse DNA produzido a partir do RNA dele e integrar no seu genoma. Ele vai ficar simplesmente integrado no seu genoma, a gente chama de provírus, esse segmento viral integrado ao genoma da célula hospedeira, e é isso que é responsável pela latência. Ele fica como se estivesse adormecido, mas a informação está lá. Ele fica escondido ali por 8 ou 10 anos, o material genético dele integrado ao seu. E é por isso que ele é incurável, não tem como remover, pelo menos com a tecnologia que nós temos até o momento, remover o provírus da célula hospedeira. O que a gente consegue fazer com a medicação é bloquear o quê? A replicação do vírus. Então, por exemplo, olha que interessante. Eu falei para você que a nossa célula não apresenta a transcriptase reversa. E por que isso é muito interessante do ponto de vista farmacológico? Por que normalmente, e você já deve ter tido várias infecções virais, como qualquer um de nós, você não toma normalmente um antiviral? Por quê? Porque os antivirais normalmente são tóxicos. Você vai tomar medicamentos para atenuar os sintomas.
e o seu próprio sistema imune que vai resolver o problema da remissão do vírus. E por que os medicamentos antivirais são tóxicos? O vírus não é um parasita intracelular obrigatório? Significa que ele usa o maquinário biológico da célula para se reproduzir. Ao bloquear a replicação do vírus, na verdade você está bloqueando alguma função da própria célula. Esse é o grande e enorme problema. Por que o HIV, a gente conseguiu produzir medicamentos eficazes contra ele? Porque ele tem duas ou mais, na verdade ele tem mais do que duas proteínas, no caso são enzimas, que são específicas dos vírus do vírus HIV e que a nossa célula não apresenta. Uma é a transcriptase reversa, a outra é a integrase.